Dilemas 83. Luanda, eu queria começar com aquela pergunta, a mais fácil de responder na contemporaneidade. Tudo bem? Olha, tudo bem, eu acho que é super valorizado, né? Eu tô aqui, Entendi. presente. Entendi. Veja bem, E você? eu tô tentando gravar esse dilema aqui. Já é a sexta vez que eu tento aqui. Os dispositivos estão todos falhando. Se é para mandar real para nossos queridos ouvintes, eu mando logo essa. Bastidores do Bastidores, Dilemas. vamos lá. Mas dessa vez vai dar certo e a gente vai gravar num gole só. Inclusive, eu queria começar lembrando as pessoas como é que mandam o seu dilema pra gente, certo? Você pode escrever para luabarros@redeamparo.com.br. Ou para pedro@redeamparo.com.br. Apertou o send, chegou. A internet veio para ficar. É isso. O dilema de hoje, Enzo ou Valentina? Amor, esse é um dilema de uma Valentina, né? Porque, ao que parece, os bichos chamados Enzos, eles não apresentam dilemas. Seria dilema uma questão de gênero? Olha, Vamos deixar isso para um próximo episódio. Hoje vamos ver o que é que a Valentina nos trouxe. Caboge, solta a vinheta de abertura, por favor, meu amigo. Escutem com fone, hein? Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Vai lá, você vai ler aí pra gente? Vamos. Manda esse dilemão. Querida Lu e querido Peu, eu sou uma das muitas que descobri vocês durante a pandemia e a cada episódio constatava que meu casamento já tinha acabado e eu não queria admitir. Até porque não era fácil mesmo. 21 anos juntos e 2 filhos fazem com que uma decisão traga muitas consequências. E por isso tínhamos crises a cada final de ano, como um acúmulo de tudo que empurramos para debaixo do tapete. E nas férias de janeiro nos reconciliávamos, tentando imprimir nas lembranças dos meninos uma felicidade que era tão mentirosa quanto um filtro do Instagram. Mas, para quebrar o ciclo vicioso, veio a pandemia. E como Lua definiu bem no episódio de final de ano, tudo que tentávamos não ver ficou enorme no isolamento. A divisão desigual das tarefas, a agressividade dele com os meninos, a minha falta de paciência e tolerância e a mais triste e decisiva de todas, a minha falta de esperança que as coisas mudassem. Acho que foi quando a Lua leu aquele texto do Eu Sou um Merda, no episódio 61, que percebi que não ia poder esperar o fim da pandemia, o término do mestrado encruado dele, a adolescência das crianças ou qualquer outro motivo que eu me agarrava para adiar o fim. Esse texto que ela menciona é o texto da Manu Xavier, que é um belíssimo texto. A essa altura, as brigas semanais viraram um silêncio da parte dele de 3 semanas. E meu filho mais velho me perguntava se íamos nos separar. Juntei toda a coragem que eu tinha para ter a fatídica conversa. E imaginei, inocentemente, que iríamos chorar muito e depois nos apoiaríamos pensando no que seria o melhor para as crianças. Mas a vida não é novela de Manuel Carlos e se seguiram meses de negação, beirando um gaslighting. Você está muito estressada, você não sabe o que você está dizendo. Quando a poeira baixar, você vai voltar atrás. Acompanhada de trocas de acusações. Você está destruindo nossa família. Tínhamos um compromisso. Você só está pensando no que é melhor para você. Há pouco mais de um mês ele saiu de casa e aí é que começa o meu dilema de verdade. Sinto um alívio enorme de estar separada, mas odeio o que a separação está sendo para os meus filhos. Eles voltam mexidos da casa do pai, pegam as palavras dele e atiram contra mim, estão inconformados de terem a vida deles dividida e, no fundo, sei que essa revolta é legítima. A terapia me ajuda a não me sentir culpada, a entender que não tinha outro jeito, que a longo prazo será melhor para todos os envolvidos. Mas isso não resolve a tristeza que sinto de ver meus filhos sofrendo. Não resolve a impotência que sinto quando imagino o pai gritando com eles e eu longe. Sei que é o pai que eles têm. Sei que eles vão aprender a ter uma relação com ele. Sei que ele será um pai diferente sem mim. Sei que o tempo vai melhorar tudo isso, mas não sei o que fazer com o que eu sinto agora. Sinto um ciúme irracional dos meus filhos lá, das roupas que não voltam, dos filmes que assistem sem mim. Minhas amigas separadas riem.
Mas, quando eu lembro de outras amigas, filhas de pais divorciados, sofrendo por não saberem qual era a casa delas, por verem seus aniversários virarem palcos de climas pesados, por serem jogadas de um lado para o outro, levando recados, eu não vejo como fazer isso ser diferente no nosso caso. Acredito estar muito longe do amigável que sonhei e vejo em tantos casais. Tenho medo de nunca chegar nele, independente da minha vontade e do mal que isso possa causar aos meus filhos. No presente momento, nem eu consigo ser amiga e compreensiva com quem me ataca. Encontrei muito apoio em todo o processo da separação, mas parece que estou vivendo um final de comédia romântica às avessas. Não sei o que acontece depois do e viveram separados para sempre. Não sei se as outras pessoas são evoluídas e nunca passaram por isso, ou se essa transição é tão traumática que não se consegue falar dela. Só escuto o vai passar e sinto o mesmo desamparo de quando ouvia isso no puerpério, porque essas palavras não resolvem nada. Não temos uma máquina do tempo e esse mantra não faz passar mais rápido. Pior, na esperança de esperar passar, fico com medo de naturalizar coisas e machucar meus meninos, de deixá-los sozinhos com um peso maior que meu Enzo de 8 e minha Valentina de 5 sejam capazes de suportar. Envio essa mensagem na garrafa virtual, com a esperança que chegue até vocês, agradecendo e parabenizando pelo trabalho que fazem. Um beijo, um abraço apertado em mim mesma, fingindo abraçar vocês. Um beijo, Valentina. Eita, Valentina, eu vou começar pelo fim. Tô aqui, ó, me abraçando para mandar um abraço para você. E eu queria começar levantando uma coisa aqui. Eu sinto, Valentina, que você trouxe não apenas o seu dilema, mas o seu e-mail ele vem com vários outros dilemas embutidos, né? Então você traz o dilema de sentir, de imaginar os seus filhos na casa do pai. O cinema, né, a roupa que ficou e tal. E aí, o dilema dos seus filhos diante da separação, a gente não sabe se vai receber esse e-mail daqui a uns 10, 15, 20 anos, mas vai fazer parte da história deles essa separação e eles vão, como vai ser a história deles, eles vão viver isso e isso vai ser a vida deles, né? Então a gente não sabe exatamente se para eles isso vai virar um dilema ou se vai virar um alívio por ver pais separados, mas quem sabe os dois felizes, cada um do seu lugar. Então, outra coisa que você trouxe foi das amigas que riem. Esse é um outro dilema, mas que poderia chegar para a gente se uma dessas amigas que riram nos escrevesse dizendo assim: eu sou a amiga que na roda ri do problema e da questão alheia. Esse seria um outro dilema. Outro dilema é o dilema que você traz das amigas que são filhas de casais separados que não sabiam qual era a casa delas. A gente também poderia receber esse dilema de alguém dizendo assim: sou filha de pais separados e até hoje não sei onde é a casa dos meus pais e tal. Mas eu queria focar no seu dilema. E o seu dilema, para mim, ele passa inicialmente por uma coisa que é essa sua capacidade enorme de imaginar as coisas. Né? Você está aí imaginando o que é que acontece quando o filme está lá, você imaginou como é que seria, imagina. E aí esse dilema diante de uma escolha, que é a escolha da separação, assim como vai passar, que você falou, poxa, isso não serve para muita coisa, essa imaginação aguçada, assim, também ela sirva somente para você ficar só nesse looping imaginativo e não viver essa vida que agora você tem, que você escolheu. E que você estava infeliz na anterior. Eu me pego nesse dilema numa parte que ela diz que ela imaginou como é que seria a fatídica conversa, né? E aí a gente cai nessa cilada, né, das nossas próprias expectativas e da nossa própria fantasia. Porque a real é que se ela tivesse colocado o pé no chão e ela tivesse olhado com mais honestidade para esse homem que estava na frente dela, ela saberia que essa conversa, ela talvez não tivesse esse happy ending, né? Assim, talvez ela não tivesse esse final feliz, onde a gente se abraça, chora, pensa no que é que vai ser melhor para as crianças. Porque esse homem, ele já estava preso em muitas dores. Quando você escolhe passar o ano inteiro represando os problemas, as questões, para desaguar tudo em dezembro, mas em janeiro
bota a máscara novamente em prol da cena de uma felicidade para as crianças, né? Você já vê que tem um abismo aí crescente entre esse Enzo e essa Valentina. Então, Valentina do meu coração, escuta isso que eu vou te falar agora. Cria um bode, mas não cria uma expectativa. Essa é a frase dela. A gente vai tatuar isso, eu podia desenhar um bodezinho. Porque, de verdade, eu acho que o grande dilema começa quando você cria essa expectativa do que é esse fim. E aí, é óbvio que a gente não se prepara para o fim, mas a gente pode ter coisas mais nítidas, percepções mais nítidas, né, desse processo. Cara, eu tô vendo que o Enzo não vai colaborar. Para ele vai ser muito difícil. Ele vai infernizar minha vida, ele vai criar caso, ele vai... E aí você vai para essa situação, né, mais pronta, porque você sabe quem tá ali. Mas quando você cria na sua fantasia essa expectativa dessa conversa amigável, bonita, sensível, parece que você não sabe quem era aquele Enzo que estava na sua frente. E com tudo indicando que não seria desse jeito. Quando você relata, Valentina, pra gente essa coisa isso que Lua trouxe, né? O episódio do ano inteiro e aí deságua em dezembro para fazer as pazes em janeiro. Semanas sem dialogar. Como é que você imaginou essa cena de separação com essa emoção e essa... Como é que você chegou nesse lugar dessa cena, sabe? Porque há uma distância da realidade contada. Eu tô lendo um livro muito... Eu tô lendo, não, acabei, yes! Talvez você deva conversar com alguém, que é um livro muito interessante de uma psicóloga americana. E ela, num processo doloroso da vida dela, ela entende, né, que ela precisa procurar terapia para ela, que não é uma supervisão do trabalho, porque isso ela já faz, mas é, de fato, um espaço onde ela pode elaborar aquilo que está acontecendo na vida dela. E o que leva ela a procurar o terapeuta é o fim de um relacionamento. E aí é muito maravilhoso, porque a partir dos questionamentos dele, fica muito claro que aquele relacionamento não daria certo. E que a gente faz isso, né? Por amor, por estar apaixonado, pelas nossas faltas, pelas nossas carências. A gente coloca um filtro diante desse outro para que ele atenda às nossas expectativas. Mas se a gente sai desse tabuleiro e a gente olha de fora, a gente diz, bicho, é cilada, Bino, né? Isso aqui vai dar errado. Isso aqui tá... Olha todos esses sinais aqui. Então, Valentina, minha flor, é porque é foda, né? Assim, é muito doloroso esse processo da separação. Mas, porra, bicho, por que fantasiar que ia ter essa conversa com esse homem que era esse homem, que é esse Enzo? E outra prisão que se coloca diante dessa fantasia é uma fantasia anterior à própria separação, à própria cena da separação, ou como ela imaginava que iria ser, que são todas as fantasias nutridas e que ela diz assim, ó, para o conforto e bem-estar das crianças. Ela traz isso, inclusive, para a própria cena da separação, que era, vamos chorar e depois vamos conversar para o melhor jeito por conta das crianças. E assim, a relação dos adultos, vocês são os adultos da relação. E aí eu me pego pensando muito nesse caso, que é, quando você coloca essa peça no tabuleiro do xadrez, né? Que diz assim, putz, mas eu fantasiei isso porque eu imaginava que seria legal para as crianças e tal. Eu fico pensando assim, caramba, definitivamente, Valentina, será que não é melhor para as crianças terem uma mãe e um pai que estão felizes, independente de estarem juntos ou não? Estou pensando isso no âmbito relacional, das construções do que é a história de cada uma dessas crianças, daqui a pouco adolescentes e em breve adultos, que passa tudo muito rápido, né? Será que essa fantasia ela também não era muito predatória no sentido de você e o Enzo também, nesse processo de briga, silêncio, reajustes, pazes, fim de anos e férias e tal? Será que vocês não estavam uma coisa que ela era pouquíssimo nutritiva emocionalmente, tanto para os filhos quanto para vocês dois?
Tem uma frase de Jung que ele diz algo como: não tem peso maior para um filho do que a vida não vivida de um pai. Viu? Aí, ó. Jung é aquele humor, é a porta dos fundos dele. E Jung traz esse negócio maravilhoso, essa tradução. É isso, assim, como é que a gente enxerga diante das nossas emoções de adultos e sentimentos de adultos, como é que a gente. Por que a gente faz essa transferência para os filhos das atitudes da gente? E mais, nesse caso específico, por que a fantasia se alastrou tanto, né? Se alastrou para o que você imaginou que fosse essa pós-morte, porque a separação é uma morte. E você imaginou esse pós-morte, você imaginou festa no velório, você imaginou, né? E imaginou que depois disso, por vir, seria uma relação onde ambos, apesar de tantas mágoas, apesar de tantas brigas, tantos silenciamentos, não, mas aí a gente vai se entender por conta das crianças. Olha a responsabilidade sobre os filhos, né? Então, eu volto a me atentar ao seu dilema em si, Valentina. Que é quando você diz assim, ó, eu não sei o que fazer com o que eu estou sentindo agora. E aí, eu queria te chamar para o agora. O que é que você tem agora, diante da escolha que você fez? Eu sinto que ela, respondendo como se fosse a Valentina, eu sinto que ela tem a possibilidade de ser livre. E isso é muito assustador, né? E aí é melhor que os filhos sejam essa âncora. Porque ela diz assim: eu sinto um alívio enorme de estar separada, mas odeio que a separação está sendo para os meus filhos. Mais uma vez, tá neles, né, a chave do cadeado dela. Sim. Nas crianças. Só que isso não é real. É imaginado de novo. É imaginado de novo. Quem tem a chave desse cadeado, dessa libertação, é essa mulher, é essa Valentina. E ela está colocando nas crianças mais uma vez. É óbvio que as crianças estão sofrendo. Não tem como ser diferente. Sim. Dói. É muito difícil. É muito difícil, dói, né? Dói. Então, assim, o que é que essa dificuldade de ver esse sofrimento, de atravessar esse sofrimento, tá te dizendo, Valentina, sobre você. Não é sobre as crianças. Porque, como você já sabe, já elaborou na terapia, é legítimo. Mas o que é que isso está te dizendo? Eu nunca vou esquecer de 2 conversas que a gente teve, amor, com as crianças. Foram 2. Uma, quando a gente conversou com eles diante de um processo muito doloroso nosso, que a gente contou para eles que estava se separando. Sim. O tamanho daquela dor. Jesus amado. Também nunca esquecerei da conversa que a gente teve depois de alguns meses, né? De dizer para eles que a gente estava se refazendo e que aquela separação não ia acontecer. Não esquecerei dessas 2 sensações. E quando eu olho para essas 2 sensações, e aí isso talvez te valha de alguma coisa, Valentina, eu tenho uma memória muito clara que nas 2 conversas, nós 2 éramos o centro dessa decisão, dessa escolha. Porque cabia a gente naquele processo, tanto no processo do separar quanto no processo do persistir, havia na gente a tomada de consciência sobre o que tinha acontecido sobre as nossas vidas, em nossas vidas. E as crianças não podiam ser os guias da nossa felicidade. Elas são frutos da nossa felicidade, mas elas não podiam ser guias da nossa felicidade. As nossas escolhas foram feitas por nós 2, mesmo aqui, né? A conversa era entre nós 2. E Valentina, Lua trouxe agora, né, isso que é tão bonito e tão forte, que é: vejo uma mulher diante da sua própria liberdade, e que isso é apavorante, né? Depois de uma longa relação, construindo a família, com filhos, é apavorante. Essa sensação de liberdade é uma sensação de liberdade que ela, no fundo, inclusive, provavelmente vai permear o que vem a seguir, tanto na sua vida quanto na vida do seu ex-Enzo. Então, coisas irão acontecer nas vidas de vocês que vão indicar esse processo de liberdade, porque vocês não têm mais uma relação e cada um vai viver sua vida, e isso abre essa janela de liberdade, tanto da sua liberdade quanto do seu ex-Enzo. E
vocês deixam de ser um casal, mas essa estrutura não deixa de ser uma constituição familiar, porque tem essas crianças, vocês são corresponsáveis por elas. E tem aquilo que é teu e aquilo que é do ex-Enzo. O que é do ex-Enzo, cabe a ele. Né? E não está mais sob seu controle, Ai, seu domínio, seu olhar. Eu estava esperando quem dizia essa palavra primeiro, eu tinha feito uma aposta comigo mesmo. Porque vem para mim uma correlação muito direta entre o tamanho da fantasia que se cria e a vontade de ter controle sobre algo na vida. Maravilhoso isso. Eu vejo uma correlação muito direta. Jung falou alguma coisa também? Só para saber se eu tô aqui Provavelmente. repetindo alguma Preciso coisa. constar aqui, procurar no meu livrinho de citações de Jung. Mas sinto... Tô brincando, gente. Esse livro não existe, não. Mas sinto que tem uma correlação muito direta, muito estreita, né? Porque, veja, comecei falando aqui dessa questão imaginativa dela, e é isso que você trouxe, né? Até da própria cena em si, da separação que ela desenha. E vejo esse outro lado, que é eu intimamente tenho um desejo de controle tão grande sobre tudo que me cerca, que eu quero que a roupa volte. Eu quero saber como foi o filme. Eu quero controlar o sorriso, a alegria, a dor e a tristeza. Qual o tamanho da briga que está lá do outro lado. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E quando eu li essa frase, né, as roupas que não voltam, que é super simbólico, eu fiquei me imaginando, Valentina, separada, mandando roupa, e a roupa não voltando. Não ia voltar nunca. O Pedro mandando roupa, e a roupa é que não ia voltar da minha casa. Porque eu não consigo dar conta hoje, casada, com o meu companheiro, não consigo dar conta do que tem e do que não tem. É muito comum chegar a minha vizinha de porteira, né, aqui do sítio, com a sacola, 2 meses depois, assim, cheia de roupa das meninas, porque eu não me atento a esse tipo de coisa. Eu realmente não estou controlando isso. A gente teria filhos sem roupa, porque as roupas não estariam nem numa casa, nem na outra. Iam ficar na casa das amigas e dos amigos. Ia ter que ser uma madrasta virginiana para organizar isso, ou um padrasto mais... Qual um signo de homem organizado? Homem de virgem Homem também organizado? Signo... Você tá de brincadeira, Luanda. Homem organizado, signos, procurar. Mas tem essa coisa do controle muito forte, né, Valentina? Que eu acho que é o convite que está acontecendo agora, diante da sua dor. O que é que você tem? Você tem um convite para olhar, meu amor, com muita honestidade para quem é você. Quem foi você durante esses 21 anos de relação? Por que essa relação chegou ao fim? Tem uma parte sua desse processo que você vai precisar olhar simplesmente para não repetir, porque, cara, o que vem outras coisas, tem muita vida pela frente. Você veio com signo, eu vou com número, né? Interessante, você falou agora com muita ênfase, fiquei na cabeça com uma coisa que é 21 anos de relação, a maioridade de uma relação, e quando ela chega na idade da maioridade, ela se diminui tanto a ponto de se esvair e deixar de ser uma relação. Então, para esse momento do agora, o que você tem é uma história de 21 anos que certamente não foi uma história somente de brigas e silêncios e pazes somente nas férias. Provavelmente tem algo muito mais completo e complexo que vocês viveram e que certamente tem coisas muito bonitas que vocês viveram. Esse é um ponto. Mas isso está lá no passado, na história, na memória. Tem o futuro incontrolável, que é como você vai escolher viver daqui para frente isso. Mas o que você tem, na verdade, é esse espaço onde não há nem a fantasia, nem o controle, que é o agora. O agora tem você com você mesma, Valentina. E esse, talvez, Valentina, seja um resumo, essa talvez seja uma síntese de observação que a gente está vendo daqui. A gente espera ter observado de um bom ângulo essa sua história, porque é uma história que a gente sabe que é uma história de dor, que é uma história de separação, mas é a nossa devolutiva de abraço, quer dizer assim, Valentina, pera, respira, olha para o que você tem agora para poder
organizar os sentimentos, as sensações e os pensamentos em torno do que você escolheu viver. Tem duas coisas que eu queria comentar, né? Uma, voltando na frase dela, né? Que ela diz, sinto um alívio enorme de estar separada. Fica com isso. Boa. Não vai para o mais, não vai para a segunda parte que você traz, né? Mas odeio o que a separação está sendo para os meus filhos. Fica com o alívio, se fortalece nesse alívio. Excelente. Cresce nesse alívio, porque é diante desse alívio, diante do que você está sentindo, que você vai poder ser margem para essas crianças que estão, sim, atravessando um período difícil. Maravilhoso isso. Mas uma outra coisa que eu queria muito deixar, não quero deixar de trazer, né? É que ela fala que tá de saco cheio do vai passar. Sim, esse ponto é um ponto. E que ela está sentindo o mesmo desamparo que ela sentia no puerpério quando alguém dizia para ela, vai passar. E eu acho que as coisas elas estão absolutamente conectadas, né, com essa sensação de desamparo do puerpério, esse desamparo pós-divórcio, que é uma vontade de acelerar os processos, de não viver os processos. O puerpério é um processo. Não tem nada, nem ninguém que faça a gente pular essa etapa. Ou interromper, simplesmente dizer, agora eu decidi, parou, acabou o puerpério aqui, é hoje. É hoje que não acabou. Não há. Não tem. O divórcio é a mesma coisa. E eu sei, eu entendo, né? Porque se vai passar, parece que é uma diminuição do que você está sentindo. Sim. É de fato pouco empático. Ao mesmo tempo, é a única certeza que a gente tem. É a que vai passar. Indo para o realismo, vamos para tratar isso aqui como realidade. A única coisa, e essa também é incontrolável, é que isso vai passar. Vai passar porque tem que passar. Porque vai passar a impermanência, ela é uma premissa, né? Da existência humana. Então vai passar. Eu entendo demais, meu Deus, eu entendo demais quando ela fala essa frase não serve de nada. Eu entendo demais. É a frase também que se diz quando você perde um ente querido, que alguém diz pra você, força. Que força? Tô aqui que minhas pernas não ficam de pé. Como é que você tá me desejando força? Né? São aquelas frases já feitas que chegam e tal, mas do ponto de vista se a gente olhar para a realidade, o que se tem vai passar porque tem que passar. Porque faz parte dos ciclos da gente e da natureza humana entender que essa impermanência, ela nos atropela mesmo quando a gente não quer. Veja bem, você estava casado há 21 anos, você nutriu todas essas fantasias e vocês foram atropelados por uma relação que ela acabou. Você iria prever isso há 21 anos, quando vocês começaram? Você imaginou que aquela pessoa que você casou, ela ia se transformar ao longo do tempo e vocês iam se afastar? Você imaginou que você mesma ia se tornar intolerante diante de algumas coisas? Não. Você foi também vivendo o seu agora e essa impermanência foi vindo, as transformações foram vindas e vocês chegaram aqui. E você chegou aqui. E aqui estamos hoje, nesse abril primaveril, falando com você, Valentina, para te devolver o abraço que você nos deu no final do seu dilema, do seu e-mail. Devolver com o nosso abraço, que é um abraço de presença. É um abraço... Imagine, você que é boa de imaginação, imagine que esse abraço, ele é um abraço de quem em silêncio, no fundo está dizendo assim, ei, você tem a si própria. E se quiser chorar, chora. E se quiser gritar, grita. E se quiser ficar sem dormir, fica. E sente tudo que tem para sentir. Não desvia. E eu, que sempre faço o contraponto a essa fala de Lua, direi, e se quiser dançar de noite sozinha no meio da sala, dança. E se quiser começar o dia fazendo uma festa sozinha em casa, num café da manhã, dos deuses que faz tempo você não prepara somente para você, faz. E se você quiser celebrar o final de semana ou o dia da semana que você não tiver com as crianças e vai dormir tarde, porque vai maratonar uma série ou um podcast bacana que fale sobre dilemas, faz isso, né? Aproveita que esse agora ele te oferece oportunidades de ver a vida por ângulos distintos e que agora você fora dessa relação,
que identifico pelos relatos que vinha te fazendo mal, né? Que agora você fora dessa relação, você tem espaço para se olhar, se observar. E aí parar, Valentina, de fantasiar e viver o que você tem, viver quem você é, viver o que está ao seu redor. Eu diria bem-vinda à sua vida, Valentina. Pá! Ô, rapaz, bem-vinda à sua vida, Valentina. Posso botar esse o título do... Vou botar bem-vinda à sua vida, Valentina. Que coisa linda. É isso, seja bem-vinda à sua vida. Estamos aqui, ó, com o nosso abraço pronto, enviando para você nesse exato instante, por teletransporte. E eu, particularmente, espero que você atravesse esse momento do agora, entendendo que o que está por vir é incontrolável e será a partir dessas suas escolhas que você faz nos momentos presentes. Siga, minha querida. Siga. É isso. Hoje a gente falou tanto que não teve suposta pergunta do ouvinte, não teve pergunta de dilema raiz, hoje não teve nada, não teve telefonema para especialista, hoje foi só nós aqui mesmo. Agora a boa notícia é que amanhã, sexta-feira, vamos gravar um episódio inédito com o grupo de Dilemas Raiz, aqueles que apoiam o Dilemas e apoiam também o Para Dar Nome às Coisas e o Vozes de Amparo. Então, se você quiser fazer parte dessa trupe, ainda dá tempo. O boteco é sexta-feira. Vamos junto. É isso aí. Para apoiar a gente, basta entrar no site da Rede Amparo, redeamparo.com.br/amp, A-M-P. E aí você escolhe lá como quer apoiar. E nós, aqui, podcasters, é assim que fala? É isso. Boa noite, internautas, é assim que fala? Podcasters, estamos aqui produzindo esses conteúdos, mas na verdade dialogando firmemente, tanto nós quanto Nath, do Pra Dar Nome às Coisas, quanto Vozes de Amparo. Estamos aqui firme e forte para transformar esse ambiente da podosfera no ambiente de trocas gentis e de muita fala, mas também muita escuta. É isso, gente. Um beijo grande e até quinta. Até quinta, pessoal. Caboge, meu querido amigo, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.